estimados companheiros, muita paz em Jesus, que as bênçãos desse Mestre, que tem iluminado a trajetória das almas na terra, aqueça os corações de todos nós e envolva-nos nas bênçãos da eternidade. Com muita alegria nós retornamos a esta casa, ao evento que promove a ascensão de nossos patamares evolutivos, e é com muita gratidão também que abraçamos os coordenadores do trabalho que nos proporcionam a experiência rica de compartilhar os valores da espiritualidade nos temas tão interessantes que compõem o evento do Abrigo Jesus. Que Deus nos guarde, que o Cristo Jesus ilumine as nossas consciências, para que nós vençamos a cada dia a proposta que nos foi conferida e que, vez por outra, permita Ele, nos encontremos assim, nas bênçãos da fraternidade, ligando-nos num trabalho que pode, se muito esforço fizermos, aproximarmos-nos daquela comunidade primitiva que o Atos dos Apóstolos, o livro, diz: era uma só alma, um só coração. Que este espírito apostólico do cristianismo primitivo faça que reinar entre nós uma só alma, um só coração em Jesus. Todos os homens da terra são médiuns. Todos os homens do mundo são médiuns, por serem intermediários do bem ou do mal. Assim nos diz o espírito Humberto de Campos, nosso querido irmão X, na obra Pontos e Contos. Todos os homens do mundo são médiuns, por serem intermediários do bem ou do mal. Então estamos todos aqui, médiuns, reunidos, entendendo com a codificação que a mente sintoniza com as forças do mundo terreno e com as forças do mundo espiritual. A mente propõe sintonias para nós e agrega, quando sintoniza com qualquer tipo de força, agrega outras forças semelhantes, fazendo de nossa mente um dínamo capaz de promover os fenômenos mais interessantes, revelando-nos a interação das forças da Terra e as forças do mundo espiritual, que em verdade é uma coisa só, mas como nossa mente ainda não é unitária, ela não consegue ainda viver na unidade, que é a vida em Deus, ela costuma então organizar aquilo que vê em blocos que têm linhas divisórias, porque ela se comporta assim no plano da matéria, mas tudo é uma coisa só. Existe uma força única que comanda o universo e que vai se fragmentando segundo o padrão vibratório e segundo a nossa capacidade de absorção. Para trabalhar o tema de hoje, lembrando as bases da sintonia mental, nós buscamos um trabalho interessante do estudioso da doutrina espírita Herculano Pires. Herculano Pires conseguiu nos trazer no padrão da mediunidade um entendimento muito interessante, que é a mediunidade nas nossas vidas, tanto faz a vida no plano da matéria ou a vida fora da matéria, mas a mediunidade como esse processo de sintonia com as forças do universo. Ele se utilizou de um trabalho chamado método cultural, que foi usado por um antropólogo inglês para estudar os horizontes evolutivos da nossa civilização. E estabelecendo alguns horizontes para entender o plano de desenvolvimento da civilização humana, Herculano Pires, em cima deste trabalho, nos traz
os horizontes civilizatórios sob a ótica da mediunidade. E como é um trabalho muito interessante para abrir as nossas consciências para o entendimento da mediunidade como força da vida e para compreendermos então por que irmão X diz que todos nós invariavelmente somos médiums, nós vamos então sinteticamente relembrar este trabalho de Herculano Pires. Ele propõe, o antropólogo, 4 horizontes da civilização: o horizonte primitivo ou tribal, o horizonte agrário, o horizonte civilizado e o profético. Daqui a pouco nós vamos falar sobre cada um deles. Ele acrescenta ele dá a sua contribuição. Ele então trabalha o horizonte primitivo ou tribal, o horizonte agrário ou agrícola, o horizonte civilizado, profético, e ele acrescenta um 5º, o horizonte espiritual. E para não ficar diferente do Herculano Pires, nós aqui faremos a mesma coisa e acrescentaremos ainda mais um, e talvez teremos a ousadia também de acrescentar mais um. Nós trabalharemos o horizonte tribal, o horizonte agrário ou agrícola, o horizonte civilizado, o profético, o espiritual, e nós vamos trabalhar o espírita, e depois todos nós juntos vamos, no processo da imaginação, vislumbrar o horizonte da Era Nova. O horizonte que vai imperar neste planeta após o seu trabalho de purificação, de limpeza dos resquícios dos horizontes anteriores. Vejamos cada um deles. O horizonte tribal. Como é que era o nosso processo de sintonia com as forças espirituais no horizonte tribal? Era o mediunismo prático, primitivo. Eram todas aquelas noções vagas e percepções que nós, os seres espirituais, possuíamos, mesmo lidando com as forças mais primitivas da natureza, mas era aquela noção superior de que existe uma força acima da nossa própria força. Assim começou a mediunidade. Na era primitiva, na era selvagem, nós que éramos fortes fisicamente, um corpo peludo, robusto, um corpo capaz de enfrentar todas as situações climáticas, um corpo que não tinha medo dos ferimentos, um corpo que adquiriu uma força, mas em determinado momento a fagulha divina que movimentava aquele corpo selvagem dizia: existe uma força superior, que era codificado pela mente, não da forma como nós estamos codificando hoje, mas em vagas impressões e noções de que acima daquela força bruta que sustentava aquele corpo, que mantinha aquele corpo no plano denso, existia uma força. E mais adiante, ainda nesse horizonte tribal, nós acreditávamos que essa força, ela podia agir na natureza. Porque a natureza era a nossa paisagem, a natureza era a nossa fonte de relação com Deus. Muito embora não soubéssemos disso no plano da consciência, mas era através do mar, da planta, da árvore, das pedras, dos fenômenos da natureza que nós relacionávamos com Deus. Criamos a litolatria, o culto às pedras, às rochas, a tudo aquilo que a natureza mais densa, mais bruta nos proporcionava de beleza, de resistência e de utilidade. Nós criamos nesta fase a fitolatria, o culto ao vegetal, esta árvore santa, esta planta. E nós vamos perceber, é interessante com esse trabalho, nós vamos observar o nosso padrão de mediunidade hoje e quanto ele traz dos resquícios dos horizontes anteriores, porque foi no horizonte primitivo e tribal que surge a magia. É aí que começa a magia. É que nós começamos, sem consciência, a lidar com os fluidos e as vibrações do mundo ao nosso entorno,
e fazer com que isso pudesse aumentar a nossa força, aumentar o nosso poder, a nossa autoridade, a nossa capacidade de transformar aquilo que está ao nosso redor. É claro que cada horizonte desse leva-se séculos, milhões de anos para se consolidar e para registrar no nosso psiquismo que nós somos aqui peregrinos. Como o profeta Jonas responde naquele seu livro profético, quando o capitão do navio vem e pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou hebreu, que significa eu sou um peregrino. Mas para que nós soubéssemos hoje que nós somos peregrinos na terra, todos esses padrões que já deviam estar sendo afastados do nosso psiquismo, eles nos ajudaram a entender que assumir a matéria é manter a antena ligada no alto. E uma antena que só pode ter direção para cima, porque se ela se fixar nos interesses de baixo, nos interesses da densidade, todo o nosso padrão mediúnico é sujeito às forças mais variadas. Mas a partir do momento em que nós vamos entendendo que aqui somos peregrinos e que nós buscamos uma captação mais elevada das coisas da vida, nós então vamos aprendendo que a mediunidade é processo de todos nós, captando incessantemente, continuamente, as forças universais, como nós fazíamos desde o nosso horizonte primitivo, o nosso horizonte tribal, porque nunca nos afastamos da divindade. Somente buscamos o aprendizado na matéria, desde ela mais densa até a mais sutil, mas as nossas antenas sempre estiveram direcionadas para a consciência única, para a divindade, para as forças superiores, que mal interpretadas, difusas e confundidas no nosso padrão humano, se revelam às vezes como suposto mal, equívocos e enganos, mas tudo é captação da força divina, da mesma maneira como nós, nos tempos selvagens, captávamos esta força e criávamos cultos, criávamos estruturas mediúnicas, tribais, diga-se de passagem, primitivas, mas eram todos movimentos estes de captação da força maior da vida. Superando este horizonte, nós entramos então no chamado horizonte agrícola. E aí nós vamos perceber aquela mesma força que fazia com que nós idolatrávamos a pedra, a planta, que nós idolatrávamos os animais, porque a zoolatria também fazia parte do horizonte tribal. Estas forças começavam então a adquirir um pouco mais de sutilidade e nós começamos nesta fase o que o antropólogo inglês chama de animismo, que não é esse animismo que nós estudamos hoje no processo mediúnico, mas o animismo no sentido de dar ânima, quer dizer, de colocar alma naquilo que a alma não possuía. Aí nós começamos então no horizonte agrícola ou agrário, nós começamos a chamar a terra de mãe, e começamos a estabelecer relações com a terra, que nos dava alimento, que nos dava o fruto, que permitia que a gente reunia a nossa tribo, e ali, enquanto a terra oferecesse recursos, nós ali estávamos. A terra era uma mãe, o pai era o céu, porque quando nós precisávamos de proteção, para a mãe nos sustentar, nós elevávamos os olhos para o alto, inconscientemente, numa coisa assim muito espontânea, não racional, e não poderia ser, é claro, e buscávamos o Pai que protege, o Pai que traz leis, o Pai que é capaz de fecundar a terra, e nós sermos os filhos desta união. Isto tudo nós fizemos no horizonte agrário, no horizonte agrícola. Assim era o fenômeno mediúnico para nós. Por isso é que a mediunidade é vida.
porque ela não é um fenômeno que se estuda em mesa mediúnica, em exercícios de expansão de consciência, em trabalhos de desenvolvimento de transes de menos profundidade ou mais profundidade. A mediunidade é a própria vida da centelha divina se projetando na matéria e percorrendo todos esses horizontes com a mesma meta, com o mesmo objetivo, a captação das forças superiores, para que elas nos conduzam e elas iluminem o processo terreno. Este trabalho de Herculano Pires é muito interessante, porque ele vai nos ajudando a perceber e a compreender o nosso momento atual. Em que horizonte nós estamos? O que é que nos pede este momento? O que é que nós temos que fazer neste estado em que nós nos encontramos? Neste horizonte agrícola ou agrário, nós também começamos o culto aos antepassados. Olha o processo mediúnico agora dizendo para nós, porque se nós não tivéssemos a mediunidade ainda naquele momento, nós iríamos cultuar os antepassados? Não. Mas como nós estávamos captando a força divina e já reconhecendo que a vida é a vida espiritual, e esta situação é uma situação provisória de ficarmos exilados numa matéria densa, nós então começamos a perceber que aquele que era um ente querido, aquele que havia nos dado a vida, sustentado o nosso percurso, ele deve continuar a existir. E eu posso manter contato com ele. Mas como a nossa consciência não era aprimorada no horizonte agrícola, como é que nós fazíamos isso? Criávamos cultos àqueles que viveram antes de nós e que nos legaram importantes ensinamentos e que estavam presentes nas forças emotivas do ser agrário, do ser agrícola, que trazia muito ainda do horizonte tribal, mas agora ampliava porque criavam mitos agrários, criava culto aos antepassados e dava vida às coisas inanimadas no processo chamado animismo, de dar ânimo, alma às coisas que não tinham vida. E daí nós fomos evoluindo para o chamado horizonte civilizado, que se desenvolve sob os signos do horizonte agrícola, mas que começa a preparar a nossa transcendência. Nós vamos observar no horizonte civilizado o mediunismo oracular. E aí a mediunidade ela já começa a tomar um novo rumo. O que antes era difuso, lá atrás no horizonte tribal, lá atrás no horizonte agrário, nós vamos no horizonte civilizado observar um novo corpo, um novo jeito de lidar com as forças superiores, porque mediunidade nada mais é do que a força superior fluindo sobre cada um de nós e se manifestando nesse plano segundo diretrizes superiores. Por isso é que todos somos médiuns, porque nós estamos ligados continuamente à fonte da vida, que dá ânimos, alento, que dá vida, que dá impulso, que dá estímulo e que faz com que nós nos manifestemos neste plano da forma como somos. Isto é processo mediúnico contínuo, permanente. E no horizonte civilizado, nós vamos começar a observar isto. Mas a mediunidade ainda não está individualizada, ela é coletiva ainda. E aí nós vamos observar toda a mediunidade dos oráculos. E há uma transição entre o civilizado e o profético, mas antes nós vamos ver um pouco do oracular, porque muita gente acha que na mediunidade oracular já existia aquele médium que você ia, por exemplo, os templos gregos, né, em que haviam os oráculos. Muita gente imagina que ali havia um médium, que a mediunidade estava individualizada e a informação espiritual ela chegava na mente de um ser humano. Mas quando a gente vai estudar com Herculano Pires o horizonte civilizado, nós vamos observar que o oráculo nem sempre estava sentado num ser humano. Sabe por quê? Porque o oráculo às vezes era uma gruta, o oráculo às vezes era uma fonte, às vezes era um bosque. E acreditava-se, o ser humano daquele tempo,
que Deus falava conosco, ou que os deuses falavam conosco, utilizando-se destas forças da natureza. Buscavam-se então os oráculos, que nem sempre eram comandados por seres humanos. Às vezes nós chegávamos nos oráculos, por exemplo, uma fonte, e o barulhinho, o murmurar da água era a mensagem que nós captávamos das forças superiores dando respostas às nossas dúvidas. Às vezes, o barulho do vento e a movimentação das folhas nas árvores é que nos dariam a resposta àquela dúvida. Imaginavam assim? Os oráculos eram às vezes assim. Eles não eram às vezes centrados. Começaram a se centrar, e a Bíblia Sagrada traz um marco interessante, quando Saul e Samuel, querendo se comunicar, ele busca na cidade de Israel, a cidade de Endor, aquela pitonisa. Aí nós já vamos então observar a transição do horizonte civilizado para o horizonte profético, que consagrou a mediunidade individualizada. E aí nós vamos buscar lá no livro No Invisível, com Leon Denis, um maravilhoso capítulo em que ele descreve e estuda o profetismo de Israel. Aí nós entramos naquele horizonte que Deus falava com o tribal, o selvagem, através da magia, através do culto às pedras, através do culto às plantas. Falava aos homens do horizonte agrícola ou agrária, através do animismo, do culto aos antepassados. Falava para o homem civilizado, através daquela mediunidade coletiva dos oráculos, dos barulhos, dos murmúrios, dos bosques, da natureza em si. E agora Deus, a divindade, enviava a sua força, a sua fagulha, estimulando cada vez mais as suas centelhas através de uma mente. No horizonte profético, nós temos a culminância da mediunidade, agora individualizada e assentada naqueles que iam unir a Mãe Terra ao Pai Céu, os profetas. E aí nós vamos entendendo a importância do profetismo de Israel e como esse horizonte civilizado foi marcado e individualizou a mediunidade. E aí nós vamos então compreendendo agora o que é mediunidade. É Deus iluminando as suas centelhas de diversas formas, da forma que o mecanismo mental dessas centelhas permite a recepção dessa verdade, desde o horizonte primitivo até o horizonte civilizado, o horizonte profético. Aqui nós vamos ter então, no povo hebreu, a culminância da mediunidade individualizada com o monoteísmo, com a crença na divindade, que até então a divindade se apresentava como uma força da natureza, como uma força que traz o trovão, como uma força que dá o fruto, como uma força que conseguia falar conosco através do barulho das águas. Mas agora esta força tinha nome e ela estava toda direcionada para um só ponto: Deus é único. E o monoteísmo de Israel, do povo hebreu, culminou a mediunidade individualizada, nesse belíssimo horizonte que Leon Denis retratou muito bem no livro No Invisível, quando ele estuda com detalhes o profetismo de Israel. E ali então nós rompemos com todos os nossos mitos agrários e tribais. Ali no profetismo de Israel é como se a mediunidade gloriosa na terra fosse consagrada, fosse iluminada, e nós então aprendíamos a pensar com a nossa própria mente. Já não vivíamos mais como um ser coletivo, um ser gregário, superamos o gregarismo e entramos no plano da individualidade. Agora, todas as centelhas com corpo físico na Terra podem captar a verdade de Deus. É claro que cada uma vai expressar segundo o seu arcabouço, segundo aquilo que pôde acumular.
de conhecimento, de verdade, de sabedoria, de impulso ao progresso, mas todos nós ali, a partir do horizonte profético, nos tornamos os intermediários entre o céu e a terra. Por isso nós temos que realmente concordar com o irmão X. Todos os homens do mundo são médios, porque são intermediários, do bem ou do mal. Neste horizonte profético, nós vamos observar também a religião sendo instituída e totalmente relacionada com os aspectos sociais e os aspectos políticos. E aí então nós vamos entender por que a religião se confundiu com o Estado durante muitos séculos, por causa do nosso fenômeno civilizatório. Por estas passagens pelos horizontes que registraram a história da humanidade interligada com a história do universo. O destino cósmico de todos nós, fragmentado num destino terreno e humano, mas interligado, todo entrelaçado com as ordens superiores. E aí então, depois deste profetismo em Israel, nós vamos então entrar naquele horizonte maravilhoso, porque o profetismo de Israel, ele deu bases, ele sedimentou a chegada de Jesus. Aí nós entramos no horizonte espiritual, que é todo o trabalho agora que tem como marco Jesus. Consagra-se a mediunidade na Terra. Nós vamos ver aqui a chamada mediunidade positiva, porque é nesse horizonte espiritual, no horizonte com Jesus, que nós vamos perceber a transcendência da vida humana. É aqui com Jesus, é a mediunidade com Jesus, que nós vamos superar todos os resquícios dos nossos horizontes anteriores. É com Jesus, nesse horizonte espiritual, que nós vamos deixar de buscar oráculos, de fazer magia, que nós vamos deixar de idolatrar pedras, que nós vamos deixar de idolatrar imagens, pessoas, que vamos eliminar cultos, que vamos eliminar rituais, porque Jesus une, sabe aquela distância, a Mãe Terra e o Pai Céu, lá no horizonte agrário? Jesus é como que se fizesse isso aqui, ó. Não há mais distância agora. Agora, a partir desse momento, neste horizonte espiritual, qualquer ser vivente pode ter Deus em si. O reino de Deus está dentro de vós. A terra e o céu se uniram. Agora não importa mais se está no corpo ou fora do corpo. Agora importa se nós estamos em Deus. Importa agora é se a verdade dele chega dentro de nós agora. Captação pela nossa mente, desaguando no nosso coração e se expressando por todos os canais que o corpo físico possa deliberar. É aqui a mediunidade positiva, superando todos os horizontes. Tenho certeza que deve estar passando na mente de alguns, mas quanto ainda nós manifestamos hoje, na mediunidade de hoje, os padrões antigos, não é mesmo? Quantos de nós ainda, quantos grupos espíritas, quantos grupos mediúnicos ainda estão aqui a terra e lá em cima o céu? Quantos ainda estão cultuando pessoas, coisas, imagens, situações? Nós já deveríamos estar num horizonte completamente novo. E nós então acrescentamos um horizonte agora, depois do estudo de Herculano Pires, e poderíamos aqui compartilhar com vocês. Será que nós não poderíamos dizer que mergulhamos também, depois do advento do Messias e da consolidação da mediunidade individualizada, positiva e de forma a transcender o campo humano, será que nós não mergulhamos no horizonte espírita? E não vamos perceber aquela mediunidade pujante, pipocando em todos os cantos do planeta, as médiuns mais portentosas, os fenômenos mais maravilhosos,
fenômenos físicos, voz direta, levitação, bilocação, materializações, estudos, cientistas, William Crookes e toda a sua equipe, Ernesto Bozano. Ernesto Bozano faz um trabalho sobre as manifestações mediúnicas tribais até os tempos da sua passagem pela Terra, que nos revela tudo isto, que aqui com esforço de síntese e com acanhamento de percepção, nós estamos tentando compartilhar com os irmãos. Será que nós não poderíamos incluir este horizonte chamado espírita, que nos deu com Allan Kardec a bases para nós entrarmos nas minudências, em todos os detalhes deste grande encontro da terra e do céu e da nossa mente captando Deus e suas diretrizes para manifestá-las aqui na terra e impulsionar todo esse planeta de maneira que aqui se instale de vez o reino do Senhor? Não seria a mediunidade de agora este processo que já está em transição, na superação já do horizonte espírita, porque nós até nos arriscamos a dizer que estamos entrando no horizonte intuitivo. Porque se a mediunidade começou lá nas coisas mais densas, no culto à pedra, no culto ao animal, no culto à planta, por leis da natureza, por leis cíclicas a governar a destinação do cosmo, não seríamos agora nós os instrumentos para que esta ideia agora ela se revertesse no mais sutil? Porque tudo aquilo que começa mais denso tem o seu ciclo e vai para o mais sutil? Nós arriscamos a dizer sim, meus companheiros, que nós estamos, depois de passado pelo horizonte tribal ou primitivo, pelo horizonte agrícola ou agrário, pelo horizonte civilizado, pelo horizonte profético, pelo horizonte espiritual com Jesus, pelo horizonte espírita com Kardec, nós agora estamos entrando no horizonte com Deus, no horizonte intuitivo. Os novos padrões da humanidade terrena não comportam mais os padrões da racionalidade humana. Se a mediunidade é vida, se nós somos os médiuns de Deus na Terra, não captaremos mais as mensagens superiores, nem pelos cultos primitivos, nem pela mediunidade individualizada, centrada numa mente, e aqui eu vou dizer um pensamento todo muito pessoal, dando liberdade para todos discordarem de mim, mas devo falar em respeito àquilo que passa dentro de mim. Acredito que com o desencarne de Chico Xavier, nós ali encerramos a mediunidade centrada num ser, numa antena só, para que nós todos, bafejados pelo ensinamento e pelos padrões do Evangelho que o Chico pôde consolidar neste plano de vida, nós estamos nos preparando para sermos todos os captadores da verdade divina através dos canais da intuição, porque parece-nos que as leis superiores não mais chegarão à Terra agora na mediunidade individualizada, mas através de todos os corações e mentes que já não querem mais atender seus interesses próprios e já estão compreendendo que viver é estar a serviço de uma força superior. Obrigada. Os novos padrões terrenos não comportam padrões personalistas, padrões de indivíduo, padrões de qualidades pessoais, padrões de preferências, de privilégios. Os novos padrões terrenos nos colocam na mesma situação e patamar. Nos fazem um ser coletivo no sentido de que nós somos o exército do Cristo. E que o que temos que fazer agora não é mais empunhar armas para defender nosso território, para defender nossa família, nossa honra, nosso nome, nossas coisas, nossos títulos, nossa vida material. Agora o exército do Cristo nos pedem desarmarmos-nos e irmos de peito aberto e propagarmos a luz que desce sobre este planeta, porque esta é a mediunidade de agora.
A mediunidade desse momento planetário são as forças superiores intensamente descendo sobre o planeta e sendo captadas pelas mentes que já são puras, pelas mentes que já são lúcidas e cristalinas, porque a mente capta, o coração absorve e o corpo físico expressa nos seus passos, no seu olhar, nas suas atitudes, nos seus sacrifícios, nas suas renúncias e em tudo mais que será exigido dos médiuns da Terra, que somos todos nós, porque mediunidade é vida. Mediunidade é expressão evolutiva nesse novo horizonte que pede-nos entrega às forças superiores. É este o horizonte intuitivo para o qual todos nós estamos nos preparando. Alguns mais, outros menos, mas todos nós que temos compromisso com o Evangelho, porque todos que somos e nos intitulamos espíritas, somos compromissados com a cruz. Temos compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é este todo o trabalho que devemos hoje realizar para nos tornarmos médiuns de Deus, médiuns de Jesus, médiuns da vida plena, médiuns da vida abundante. Já estamos superando este padrão de mediunidade em que se tem que se desenvolver, se exercitar demais, fazer isto, fazer aquilo, se comportar assim, se comportar daquele jeito. Este horizonte, ele já está sendo superado, porque um novo horizonte mediúnico marca os tempos novos na Terra. E daí, nós vamos percebendo que há alguns problemas na captação mediúnica, problemas que estão marcados dentro de nós desde o horizonte antigo, desde lá atrás. Mas aí vocês podem estar dizendo assim, mas o que esta moça vem dizer para nós, neste planeta confuso, neste planeta que a violência aumenta, a criminalidade é notícia de todo dia, neste planeta em que o egoísmo ele se agrava a cada dia, e ela está dizendo que Jesus está mais próximo, que as forças superiores estão na Terra. Eu costumo usar a seguinte imagem para expor este pensamento e lhe dar mais conteúdo. Muita gente me pergunta, principalmente em seminários, em palestras, mas como que a gente pode acreditar que o nosso planeta está mudando? Como que vamos crer que Jesus está mais intensamente ao nosso lado? Como que devemos crer que o planeta será regenerado, mais iluminado? Contanto isso, aí vai listando, né? Tudo isso que nós conhecemos. Aí eu digo assim, pois eu posso provar para você, o nosso planeta não está piorando, pelo contrário, ele está mais iluminado. E aí digo assim, sabe aquele quartinho que às vezes nós temos na nossa casa, a casa física mesmo, nosso lar? Muita gente tem esse privilégio de ter assim um cômodozinho, como aquele ali, assim, até sem porta, que é a sua despensa. E ali coloca-se os gêneros alimentícios, né? Muita gente tem. Ao invés de um armário, pode ter um cantinho, um cômodo. Mas aí, em época de racionamento de energia, nós sabemos, né, que temos que economizar energia de toda forma na vida, sobretudo a elétrica. Aí a gente, bom, se é despensa, eu vou colocar aqui uma lâmpada de 40 watts e tá bom demais. É o suficiente para ver onde está o prato, a caneca, o arroz, o feijão, os utensílios, não é mesmo? Ninguém vai colocar uma lâmpada muito, de 100, 150, uma despensa, não é mesmo? A gente vai colocar de 40. E chega um dia que a gente fala, nossa, eu chego nessa despensa que eu já estou com dificuldade de enxergar, de achar as coisas. Eu acho que eu vou colocar uma lâmpada melhor. E a despensa que tinha uma lâmpada de 40 watts, eu resolvo colocar uma de 150. Quando eu coloco a lâmpada de 150, o que eu vejo? Gente, mas como é que eu reparei que esse pano aqui estava tão sujo, o que forra as minhas bancadas? Nossa, mas essa lata que eu guardo mantimento, gente, mas de tanto abrir e fechar, com a lâmpada de 40 eu não percebia. E agora eu estou vendo que
preciso limpar essa tampa, passar um bombril aqui, tirar uma sujeirinha. Olha, mas não é que tem uma aranha que faz a sua teia nesse cantinho? Eu nunca tinha percebido. O planeta, meus irmãos, é uma grande despensa divina que tinha uma lâmpada de 40. E agora o Cristo bota uma lâmpada de 150 milhões de watts e tudo aquilo que era sujeirinha, que já existia, não tem nada novo, já existia, a gente não conseguia ver. Então eu não provei para vocês que está mais iluminado? Ele não está pior, ele só está mais iluminado. E assim nós também. Nossa, mas quanto mais eu oro, quanto mais eu participo, estudo o Evangelho, engraçado, mas eu vejo que eu tenho defeitos, será que eu estou piorando? Não, a lâmpada era de 40, só que agora, com a lâmpada de 150, tudo que a gente não via, todas as teias de aranha, todas as sujeirinhas, a ferrugemzinha, nós estamos vendo, graças à luz maior, à luz do mundo, que é o Cristo. Porque essa história que a gente vê nos como é que chama aquilo? Adesivos, nos adesivos de carro, que a gente vê nas agendas evangélicas, Jesus está voltando, prepare-se, Jesus está chegando, isso é verdade, podem acreditar, porque Jesus chegando, Jesus voltando, é essa grande lâmpada que está iluminando, porque é aquela era, é aquela mesma era antiga que volta num plano de mais sutileza, porque quando aqui esteve, veio esse plano denso, né? Se fez humano para nos espiritualizar, mas agora volta essa mesma energia, aproxima-se mais do planeta, penetra as entranhas do planeta e de nossas almas, mas num outro padrão, num padrão de mais sutilidade, sem necessidade de corporificação. Mas é Jesus voltando, sim, porque é a mediunidade dos tempos de agora. Não é mais uma mediunidade gregária, tribal, primitiva e muito menos individualizada. Agora é mediunidade para todos e de todos e por todos e unicamente por Jesus. Para que nós cumpramos o destino cósmico deste planeta, que tem uma destinação importante no plano universal. Porque a Terra faz parte de um grande plano universal de ascensão de almas que estão buscando desde muito tempo a integração com Jesus, a integração com a luz, a integração de tudo aquilo que Jesus representou e representa para as nossas vidas e para nossas almas. Daí então, nós temos que eliminar aqueles problemas que ainda existem no nosso campo mediúnico, no nosso campo de mediunidade dia a dia e no nosso campo de mediunidade na casa espírita que nós frequentamos, entendendo que estes problemas, eles são ainda marcas, resquícios dos horizontes antigos pelos quais nós passamos, e este registro ainda está na nossa despensa, que precisa de uma lâmpada mais iluminada. E nós vamos então, já entrando na parte de fechamento das nossas reflexões, trazer estas questões e agora observá-las sob este ângulo que é dos horizontes civilizatórios, dos horizontes mediúnicos. Primeiro grande problema da nossa mediunidade, a falta de estudo. A ignorância fez com que nós criássemos lá nos horizontes antigos cultos primitivos. E a ignorância mantida hoje no plano da mediunidade levará qualquer médium ou grupo mediúnico a lançar mão do quê? Lá daquele horizonte. Porque a ignorância marcava aquela época. Se a ignorância persiste hoje, por forças das leis, o que é que ela vai agregar hoje nos nossos grupos? Superstições, crendices, desvios, distorções, mitos. Perceberam? Então, há explicações. É compreensível aquele médium que não estuda, o grupo que não estuda, quais são os resultados que aquilo pode gerar. Compreensível por quê? Porque agora nós sabemos por que é que aquele comportamento ele aflora, porque ele está gravado no psiquismo. Isto foi importante lá atrás, no horizonte tribal e agrícola, porque se não fosse aquilo,
nós não teríamos conquistado outros padrões. Mas se não houver conquista de outros padrões, impera o antigo, não é assim que o Emmanuel ensina? Se não tiver reflexos novos, quem que aflora? O reflexo antigo. Se não tiver atitude nova, o que se mantém? Porque nós não podemos ficar na inércia, o movimento faz parte de nós, o progresso é nossa lei. Se não tiver movimento novo, conduta nova, impera-se o comportamento antigo, a conduta antiga. Na mediunidade, da mesma forma. Vejam o que o Espírito Emmanuel, em O Consolador, nos diz. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Outro grande problema do nosso entendimento mediúnico agora, nesse momento intuitivo, que é o nosso momento mediúnico, é o desvirtuamento moral daquele que é o intermediário, que não está mais assentado agora numa cabeça. Repetimos, se todos nós somos os médiuns para a captação da verdade divina para a Terra, nesse processo de transição para um mundo regenerador, se nós nos desvirtuarmos moralmente, nós seremos, como diz Humberto de Campos, médiuns, mas do mal e não do bem. E quem pode nos trazer interessantes conceitos é Aurélio Valente, nesta obra da FEB, que é tão pouco conhecida de nós. É uma obra lançada em 1938, chama-se Sessões Práticas e Doutrinárias do Espiritismo. Mas o que ele traz nessa obra é tão atual, sobre grupos mediúnicos, é como se ele estivesse antevendo a era intuitiva, esta mediunidade aqui. Olha nós aqui em processo mediúnico, cada um de nós está captando uma onda do universo, cada mente aqui está ligada, só que como nós estamos aglutinados e temos aqui, vamos dizer, um condensador vibratório, que é este evento, este dia, nosso compromisso, nossa boa vontade, nosso coração é o nosso condensador vibratório, muito embora tenhamos gradações diferenciadas, estamos aglutinados e condicionados numa só ideia, que é a mediunidade com Jesus agora. Parecia que ele estava antevendo esse momento. E com relação a este empecilho mediúnico, que é o desvirtuamento moral, vou ler apenas um trecho de orientações que ele dá para os médiuns de agora. Ele diz assim: para um médium prestar conscientemente e com ótimos resultados o seu concurso, vamos entender que ele fala para nós, né? É necessário 5 itens, ele diz. Primeiro, vida de renúncia, preocupação contínua de progredir espiritualmente, elevar o nível de sua moral e aumentar o seu preparo intelectual. Segundo, possuir domínio absoluto sobre si mesmo, para só receber o que quiser e quando julgar necessário. Terceiro, tornar-se capaz de reprimir todos os gestos violentos, linguagem obscena ou ofensiva. Quarto, saber distinguir a categoria dos espíritos pela linguagem, pelos fluidos, pelas atitudes. Quinto e último, estar sempre prevenido contra qualquer lisonja, porque pode despertar das cinzas, das inextintas imperfeições, o fogo abrasador da vaidade, do orgulho e da presunção. E depois ele continua a dizer, dando orientações para grupos, para seres, para médiuns, para estudiosos. É uma valiosa obra de 1938 e pouco conhecida. Nosso grupo mediúnico que nós frequentamos, todos os participantes têm que estudar, e principalmente alguns capítulos que depois a gente comenta e tem como diretriz para o trabalho. Sessões Práticas e Doutrinárias do Espiritismo, de Aurélio Valente, da Federação Espírita Brasileira. Estamos já
tentando fechamento. Letra D, nós falamos sobre a falta de estudo, o desvirtuamento moral. Letra C, o endeusamento dos médiuns será um grande problema na nossa era intuitiva. Porque o que é vamos aqui voltar agora ao estudo dos horizontes. O endeusamento de médiuns hoje é resquício de que horizonte? Do profético. Porque quem era o profeta era quem trazia o céu para a terra. Então, se nós não temos noção do processo de agora iluminado com Jesus, se nós não assimilamos o melhor de todos os horizontes, a gente tende a repetir algum horizonte. Então, por exemplo, quem endeusa médiuns está situado em qual horizonte ainda? Profético. Não superou. Não foi para o horizonte espiritual, não experimentou o horizonte espírita, que é todo de experimentação, o horizonte espírita, e muito menos tem preparo para mergulhar no horizonte intuitivo, porque está lá, a sua mente está lá no horizonte profético ainda, o endeusamento de médiuns. Entenderam como é que às vezes é agora bem mais compreensível a gente observar nossos desvirtuamentos, as nossas crendices, as nossas fórmulas ainda muito inadequadas de lidar com o processo mediúnico, é porque nós podemos ver onde nossa mente está situada, em que horizonte ela ficou parada, onde que ela não transcendeu, onde que ela não se elevou. Perceberam? E o endeusamento do médium, não só com lisonja, não só com elogio, mas sentindo-se ainda na fase oracular, porque aquele que sente necessidade do médium e o endeusa, ele tem dentro de si o quê? O horizonte civilizado de buscar os oráculos. Porque quando que nós buscávamos oráculos? Quando nós nos sentíamos impotentes para captar a verdade divina e queríamos encontrar alguém que captasse para nós e disséssemos. Não é assim que a gente faz? Busca um médium para poder captar uma mensagem para nós. Busca no centro médium para nos dar uma orientação. Nós estamos ainda no horizonte oracular, no horizonte civilizado, buscando oráculos para poder lhe dizer como é que está a nossa vida, o que nós temos que fazer, para onde nós temos que caminhar. E se o endeusamos, ainda estamos reforçando o horizonte profético, enquanto que nós deveríamos dizer: Deus fala comigo através da centelha divina do Cristo que está em mim. Eu e o Pai somos uns, disse Jesus. E nós poderíamos interpretar essa expressão de Jesus como: se eu e o Pai somos uns e o Cristo, como fagulha, adormecido está em mim, Deus fala comigo, despertando esse Cristo e fazendo com que eu fale a verdade maior, com que eu possa expressar a verdade maior. Este é o horizonte. Então, nada de endeusamento de médiuns e nada de buscar oráculos. Não reforçar os horizontes passados, transcender estas posturas, estes comportamentos e prepararmos-nos, habilitarmos-nos para o horizonte novo terreno, que é essencialmente intuitivo. As mentes todas da Terra hoje estão equipadas para captar a verdade divina. Agora resta saber o que vamos fazer com ela. Porque, repetimos, todos os homens do mundo são médiuns, porque são intermediários do bem ou do mal. Trabalho isolado é o outro grande perigo da mediunidade nos tempos de hoje. Superada a mediunidade individualizada, superados os horizontes em que a mediunidade estava sentada numa mente, se nós ainda cultuarmos isto como verdade hoje, estaremos nos afastados das verdades para o mundo intuitivo, porque não se pode trabalhar mais isoladamente. No nosso planeta hoje, nós temos que estar integrados, comungados numa só intenção. Hoje o trabalho de equipe é força espiritual e o trabalho isolado é uma força que perde o seu impulso a cada dia, porque as verdades divinas agora elas chegam para todos, é para a humanidade, porque é o momento em que vamos nos recuperar
é o momento em que haverá a nossa redenção, é o momento de ainda pescar algumas almas, porque é momento de transição. E é um momento que vai ficar cada vez mais acelerado. É o momento em que nós vamos deixar de lado as nossas choramingas, a nossa falsa modéstia, porque eu não estou preparado, porque tem gente mais capaz, porque eu sofro muito, porque minha família ainda me exige. Isto tende a acabar, porque agora é momento de nós libertarmos-nos das questiúnculas e mergulharmos na questão universal, porque a mediunidade, para os tempos de hoje, é uma mediunidade intuitiva. É um horizonte aberto para todos. Não dá mais para trabalhar isoladamente. Não dá mais para querer ser estrela e ficar brilhando sozinhos. Não vai nem ter graça isto, porque agora é momento de constelação. É momento de luz coletiva, porque é momento de Jesus na Terra. É momento de Jesus entre nós como estrela maior, em que as pequenas luzes que cada um de nós puder acender, elas serão apenas o quê? Um acessório à grande luz da nossa humanidade, que é Jesus. O nosso codificador, no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, ele dá esta advertência para todos nós quando diz assim: Deus não lhes outorgou para seu uso exclusivo a sublime faculdade que possuem, mas para o bem de todos. Comunicando-se com outros, terão 1000 ensejos de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que, isolados, estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, que encantados ficam com o não sofrerem nenhuma fiscalização. Quer dizer, estar em grupo hoje é estar resguardado, é estar protegido, porque num grupo é assim, a coroa da vida, a coroa espiritual envolve aquele grupo. Se um capengar, o outro levanta. Se um ameaça escorregar, tem braços para suportar aquele peso e não deixar que ele sofra a queda. Mas quando a gente está sozinho, quando a gente quer ser estrela, brilhar isoladamente, a queda vem e a gente vai para o chão. A mentira vem e a gente aceita como verdade. A inspiração vem e é distorcida pelo nosso personalismo, por querer destaque, por querer aparecer, por querer brilhar sozinhos. É trabalho de grupo. Deixemos de lado as confusões, deixemos de lado o nosso mundo emocional, que acostumou ser estimado e não aprendeu a estimar, que aprendeu a buscar aprovação, que aprendeu equivocadamente a fazer as coisas para agradar. Deixemos de lado esse mundo emocional que é criança, que é infante, e abracemos-nos uns aos outros, a despeito das nossas diferenças vibratórias. As nossas diferenças são só vibratórias. Não coloquemos as nossas diferenças no patamar de bem-querença ou mal-querença, não. Elas são só vibratórias, mas nós temos que estar agarrados uns aos outros, porque nós precisamos da força do grupo para cumprirmos o nosso trabalho de purificação desse planeta, de regeneração dessa humanidade, porque os planos de Deus estão assentados sobre nós, sobre a nossa coletividade, que conhece Jesus com as chaves libertadoras do Espiritismo, que conhece o Evangelho e pode trazer para a Terra a mensagem de Jesus, clarificada pelos valores espíritas, nesse horizonte novo que é intuitivo e que não cabe mais às nossas querelas, que não cabe mais às nossas dificuldades emocionais, que sempre existirão quando estivermos em corpos físicos, mas acima disso, nosso compromisso com Jesus deve sobrepor a qualquer dificuldade. E por último, tratando ainda das dificuldades, as mistificações, que são decorrentes dos horizontes pelos quais nós passamos. E quem fala isso para nós é Emmanuel, no Consolador, na questão 401, quando indagado sobre a mistificação, responde-nos assim:
A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é de afastá-lo do amor próprio, de afastá-lo da preguiça no estudo de suas necessidades, de afastá-lo da vaidade pessoal e dos excessos de confiança em si mesmo. Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia dos mentores mais elevados, que somente assim o conduzem, o médium, à vigilância precisa e às realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. Este é um grande escolho ainda hoje, que é resquício também da nossa vaidade de outros horizontes, em que nós ou éramos endeusados ou endeusávamos os nossos oráculos, os nossos profetas, os nossos místicos e todos aqueles que a gente considerava pudessem deter a verdade do Senhor. Mas a verdade do Senhor está hoje à nossa disposição. A verdade do Senhor é como diz Martins Peralva no livro Mediunidade e Evolução, numa página que ele diz: a mediunidade no grande futuro. Ele diz: a mediunidade no grande futuro é uma torrente de bênçãos sobre a terra para que os homens edifiquem o reino de Deus. O reino de Deus como propósito das nossas melhores expressões evolutivas. Martins Peralva trouxe-nos este conceito. A mediunidade no grande futuro é torrente de bênçãos para a terra, para que nós edifiquemos aqui o reino de Deus. Meus queridos irmãos, mediunidade é vida, desde que nós animamos os corpos selvagens e primitivos, desde os horizontes antigos, para hoje se expressar neste modelo iluminado, a mediunidade crística, a mediunidade como um padrão de mente mais límpida, que pode captar a verdade superior, não tendo mais os escolhos, as dificuldades do personalismo, do interesse pessoal, do mercantilismo, daquilo que pode ser barganha e troca de puro interesse humano. A mediunidade dos tempos de agora, que tem os seus inconvenientes e escolhas assentados ainda no nosso personalismo, ela tende a brilhar cada vez mais. Nossos canais intuitivos estão sendo purificados pelas dores, pelas dificuldades, pelas refregas morais, pelas desilusões, por tudo isso que nós temos vivido. E não significa que estamos piores, não. Estamos melhor iluminados, porque Jesus nunca cuidou tanto do planeta como cuida agora. As hostes celestiais nunca atuaram em tanto detalhe como estão atuando agora na vida de cada um de nós. Não é porque nós somos mais importantes, não, mas é porque de nós depende a propagação de uma verdade que é necessária, que é água pura para todos. Se mediunidade é vida, se é captação, se é elevação e se é ascensão, vamos subir esta montanha de conhecimento, de bondade, de purificação das nossas almas, para que nós sejamos realmente os médiuns de agora, superando os resquícios do nosso passado, dos horizontes antigos, para que a luz de Deus purifique este planeta e para que o Cristo, esse farol da nossa humanidade, para que ele estimule o Cristo que somos nós, para que nós sejamos então os médiuns de agora, os médiuns de sempre, os médiuns de Jesus. E é nas bênçãos dele que nós abraçamos a todos, desejando-lhes paz, mediunidade com ele, bênçãos com Jesus sempre e alegrias neste encontro que marca a estrutura espiritual desta casa, deste abrigo que é Jesus. Que ele nos abençoe e guarde sempre. Obrigada.
Nós vamos abrir aqui agora para algumas perguntas, porque o nosso horário vai até 10h30. E temos ainda a leitura das mensagens psicografadas. Alguém que quiser fazer a pergunta, então eu gostaria que também levantasse o dedo, nós levamos o microfone para que possa ser gravado, tá? Ficar sentado, tá? Sem estar soprando, está do lado, tá bom. Angélica, bom dia. Bom dia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses picos, porque eu vejo a mente como uma onda, né? Com um amadurecimento até parar de oscilar tanto e findar numa conexão única, como uma rádio. Essa questão dos horizontes, e eu estou tentando enxergar no seguinte termo: a onda ela oscila, a mente, no caso dessa conexão e sintonia, ela dá uma oscilação nesses picos. E eu vejo assim, a gente volta às vezes nesses horizontes primitivos, não assim como uma coisa longa, mas ainda oscilando para poder ficar numa única sintonia. Então, eu acho que a gente ainda volta como picos, nessa questão dos horizontes todos que você falou. São, às vezes, questões mínimas, dependendo do grau de evolução de cada um, do momento que cada um está trabalhando nessa mediunidade. Mas você se vê nesses picos. E eu acho que há essa força maior, essa sustentação, que é essa sintonia com o Cristo, que vai determinar que tamanho esse pico vai. Consegui passar a mensagem para você, a pergunta? Sim. Eu enxergo como uma onda. Dúvida ainda não. A dúvida minha é se isso é verdade. Ah, tá certo. Se essa onda de sintonia, existe a sintonia real, Tá. que é a sintonia com o mundo superior, a espiritualidade superior. Só que na nossa evolução, existe o gráfico desses picos, que ainda precisam se afinar para poder estar constante, cada vez mais em retidão com essa linha maior, que é a espiritualidade superior. Deixa eu só fazer um comentário a respeito do que você começou a falar lá adiante. Você disse assim que a mente ela é uma onda que oscila. Vamos só melhorar o seu pensamento, que já está correto, mas só dar um acréscimo. A mente, ela não oscila. O que oscila são as ondas que ela produz. Porque a mente, ela é uma estrutura criada pela centelha divina para dar vida a espécies cujo pensamento é contínuo e tem poder de raciocínio, de lógica, de imaginação e todos os mais refinados mecanismos que ela pode desenvolver. Ela produz ondas que oscilam, mas a mente, ela tende a se fixar naquilo que é o aprendido, naquilo que para ela é valor. Tanto que, por exemplo, convicções, crenças, ideais, isso é tudo de plano mental, que tende a ficar rígido se nós não tivermos isso que você disse, uma diretriz única. Durante muitas vidas, ela acha que ela é poderosa. Então, ela acha, por exemplo, que ela é dona de tudo, que ela sabe de tudo. Por isso que a gente quer convencer todo mundo que a gente pensa. Por isso que a gente discute, briga, debate. Por isso que a gente quer mudar a vida do outro. Então, ela não oscila assim tanto. Ela é vamos dizer que ela é um corpo bem blindado, bem rígido, bem resistente. Só que ela provoca ondas. E como ela é impulsionada por estruturas superiores, ela recebe sempre o impulso da vida única, da consciência única de Deus, daquilo que é superior. E de tanto ela receber isto, ela vai fazendo pequenas mudanças, mas grandes mudanças ela só faz quando ela é
vamos dizer assim, quando ela esqueci a palavra, quando, não é estimulada, tá? Mas é um estímulo assim, com mais força, esqueci a palavra. Forçada. Quando ela é desafiada, é essa palavra. Quando ela é desafiada. Em alguns níveis, o desafio é muito grave. Por exemplo, nascer com idiotia, com deficiência. Às vezes ela precisa até disso para ela ser desafiada. Você percebeu então como é que se muda? As ondas vão oscilando, mas a mente, ela tende a permanecer naquilo que para ela é verdade. Por isso é que nós entendemos a conversão de Paulo de Tarso. Aquilo ali, aquele corpo mental criado, tinham convicções profundas, firmes. Aí, quando recebe uma onda superior, tudo aquilo que estava a serviço de si mesmo virou-se para o serviço do Senhor. Por isso que nós temos que ter realmente uma vida forte, uma vida decidida, uma vida impulsionada por uma força maior, porque quando a mente é muito fraca, ela não faz conversões fortes. Ela fica ali, ó, rateando. Mas uma força mental a serviço do alto é uma hecatombe espiritual, no bom sentido, né? Ficou claro? Angélica, a gente está observando que nessa trajetória que foi nos exposta, nós também podemos pensar novos tipos de organização, ou de organizações mais depuradas para servir a esse mundo novo, né? Então, até baseado naquela questão que Kardec mesmo nos colocou, que o consenso no ensino dos espíritos superiores é o nosso pilar básico para detectar isso. Como é que nós podemos pensar as organizações que nós vivemos aqui dentro, até do ambiente espírita mesmo, em que muitas vezes havia aquela autoridade de cima para baixo, né, que também no sentido de organizar, de esclarecer, para esse novo modelo de rede, onde a comunicação é algo importantíssimo aí, dessa interação entre os vários polos, respeitando as inteligências, e que essa orientação vai se dando de uma forma não impositiva, mas mais fraterna, mais esclarecedora. Eu queria que você trabalhasse a importância dessa organização, desses centros, que talvez a gente pudesse pensar no modelo meio internet, mas precisa ter uma ordem, né? Como é que isso pode estar surgindo? O universo é ordem. O universo, ele se rege por leis. Ordem e disciplina, ensino e espiritualidade são leis universais. O que eu disser aqui é fruto do que a minha mente acha que é, então não vai ser verdade. Porque o menor não pode captar o maior. Os novos planos para a Terra, eles estão chegando. A nossa mente, no ponto em que ela está, ela não consegue ainda capturar o que está por vir. Ela intui porque ela tem as suas estruturas superiores que tentam assimilar e codificar isso tudo aqui. Então, eu não saberia responder essa pergunta, mas o que eu posso dizer é o seguinte: as nossas instituições devem mudar, os modelos administrativos devem mudar, porque eles estão assentados em interesses humanos. Tudo aquilo que for organizado nesse plano, que na verdade é uma inspiração superior, mas ele foi construído e assentado em bases humanas, tudo isso tende a se modificar. Algumas estruturas tendem a desaparecer do planeta, inclusive, porque são estruturas de contenção, são estruturas aprisionantes, são estruturas onde a verdade não entrou nem em fragmentos, como ela vai entrar em totalidade. Estruturas que são criadas para a manutenção de grupos de inteligências inferiores na Terra tendem a ser destruídos, algumas serão remodeladas e outras, acredito, devam surgir em modelos totalmente novos,
Porque, deixa eu dar um exemplo aqui para você. É preferível dar um exemplo do que ficar aqui falando de coisas que eu não sei se é verdade, né? Mas eu dando um exemplo, a nossa mente consegue captar o simbólico muito mais do que o que está sendo verbalizado. Quando nós vamos pegar a evolução, por exemplo, da espécie animal, e nós vamos ver lá os símios, né, os macacos, eles passando por todos aqueles processos de desenvolvimento, quando chega no macaco mais aprimorado, e a gente esperava, vamos dizer, um observador superior, ele observando aquele macaco, aí ele poderia dizer assim, vamos ver qual a próxima espécie que vai surgir ali, tá? A tendência é ele imaginar o quê? Um macaco mais aprimorado ainda, né? Talvez um macaco que fale, né? Um macaco que vista roupa. Não era assim que era da gente imaginar? Que macaco que vem acima daquele? E aí o que acontece nos padrões universais? Ele atinge aquele ponto, se encerra, não aparece mais nenhum superior, e quando vê o elo perdido, aparece o ser humano, que não é um macaco melhorado, mas é um outro, de um outro ramo vem e aparece, não é assim? Então agora use esse pensamento para o tempo de hoje. Nós somos aqui, ó, essa espécie que nós estamos dando vida, né? Homo sapiens sapiens. Aí a gente fica pensando, nossa, a próxima espécie, a próxima raça deve ser um Homo sapiens sapiens melhorado, mais qualificado. Quem sabe essa espécie vai ser assim, vai ser assado. Às vezes vai surgir um tipo totalmente paralelo a esse, e nós estamos esperando uma espécie mais melhorada. Me fiz entender? Me fiz? Apareceu um modelo totalmente novo, desconhecido. Quem sabe é um modelo totalmente novo e desconhecido, e qualquer cogitação da nossa mente aqui é fantasia. Tá? Angélica, em Hebreus, capítulo 8, versículo 10, está escrito: porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei no seu coração. Isso Paulo, né, há 2012 anos, foi grandemente tocado. E no Velho Testamento também tem uma citação idêntica. Então, quando você fala de intuição, gostaria apenas de compartilhar com você e com os irmãos aqui de fé, de doutrina, que essa intuição já estava presente no advento da estrada, em que Paulo foi tocado pelo Mestre Jesus, o Cristo de Deus. Essa intuição já não está sendo colocada para todos nós, egressos de outros planos, e nós ainda continuamos embebedados e cegos. Sim, perfeito. E ainda bem que ele não falou que está escrito na mente, né? Ainda bem que ele falou que era no coração, porque a mente engana. A mente é ardilosa, a mente acha que sabe tudo. A palavra intuição, ela vem de into, tracinho, ire, quer dizer ver dentro. Quer dizer, a intuição é processo interno, e o coração simboliza aquilo que nós temos de mais sagrado, de mais interno. O coração nunca erra. Eu não estou falando de emoção não, tá? Porque muita gente que fala coração pensa logo em emoção. A emoção sempre erra também. Mas o coração não, porque o coração é o simbólico desse ver dentro, porque ele é como se fosse o canal da manifestação daquilo que nós temos de melhor. Então, quem vê só fora, quem vê o externo, esse sempre erra. Mas quem quem vê dentro, quem é capaz de ir nos mistérios de tudo, na profundidade de tudo, esse sabe das coisas. E não é à toa que Jesus, quando foi comparar o reino dele, o reino de Deus, o reino dos céus, ele só usou coisas profundas, não é mesmo? O reino dos céus é a pérola, que fica lá escondidinha, não sei quanto tempo dentro da ostra. E que dificuldade que é abrir a ostra para poder achar aquela pérola, né? O reino de Deus é sempre coisa profunda. Você sempre tem que ir a fundo para você encontrar o reino de Deus. O reino de Deus é um tesouro que estava lá no fundo, enterrado. Você tem que desenterrar. O reino de Deus
é alguém que jogou uma rede lá no fundo do mar. Reparem como é que o Cristo, ele simboliza o reino de Deus. O reino de Deus é isso que nós estamos tentando fazer agora. E no fundo de nós mesmos, sair da periferia da vida e buscar o nosso núcleo central, que é onde está o reino, onde reina Jesus. Nós vamos agora para a última questão. Tem uma pessoa que pediu lá atrás, mas não tivemos como passar o microfone lá, por causa do horário. Se a minha pergunta estiver fora, você pode não responder. Que você disse aí que a mediunidade, ela está pipocando em todo o planeta, né, em todos os setores religiosos, né? Então, eu tive a felicidade de encontrar, quando eu tive problemas assim, de mediunidade, que eu era até de uma religião protestante, e chegar num grupo assim, onde eles cuidavam muito bem dos médios que chegavam ali com problemas, iniciantes, que era o grupo do seu Virgílio, sabe, Pedro de Almeida. Eles eram grandes espíritos, mas eles desciam de onde eles estavam e cuidavam da gente assim, com todo carinho, até que a gente pudesse ficar mais consciente, né, do que estava passando. E hoje a gente observa que, apesar do movimento espírita ter uma movimentação muito grande no estudo, a gente não encontra as casas assim, que cuidam bem dessas pessoas. Os médios, a mediunidade está chegando e as pessoas às vezes ficam muito sozinhas, que às vezes chega numa casa, tem até que fazer curso de 4 anos para ir para uma mesa mediúnica. Então eu pergunto, como que fica a mediunidade daqui para frente? Como que fica os médios, né? Se a doutrina espírita é a grande luz da mediunidade e o povo não está despertando muito, a meu ver, para os cuidados dessas pessoas. Sua pergunta é interessante e não posso correr o risco de respondê-la em poucos minutos, até porque, para discorrer sobre este assunto, eu teria que voltar aqui uma série de coisas, mas eu não quero deixá-lo também sem resposta. Só quero dizer uma coisa. É preciso ter muito bom senso, as casas espíritas elas têm que remodelar muita coisa, nós temos que fazer muitas mudanças, mas a única coisa que nós não podemos mudar na casa espírita é a marca de toda a comunidade espírita, que é a fraternidade. Isso aí não tem que fazer mudança. Isso aí é a marca de todo o trabalho. E cada vez mais nós temos que buscar a fraternidade legítima, aquela que unia os primeiros cristãos na casa do caminho. Nós temos que buscar aquilo. Buscando aquilo, nós temos resposta para tudo. Para esse problema da mediunidade, problema do jovem que não quer frequentar, problema da assistência social que toma nosso tempo, problema do recurso financeiro, da manutenção da casa. Se nós buscarmos a fraternidade legítima, tudo isso aí vem por acréscimo, porque hoje a fraternidade legítima é o reino de Deus e sua justiça. O resto vem por acréscimo. Mas eu não respondi, né? Estou aqui tentando dar uma saída. Mas o que eu quero colocar também é o seguinte: não confundamos pessoas que chegam na casa espírita com portadores de mediunidade com pessoas que chegam na casa espírita com processos obsessivos. Porque tem muita gente que chega vendo espírito, ouvindo espírito, tal, mas estão com processo obsessivo. Nem todas as pessoas que têm processo obsessivo não significa que elas tenham um mandato mediúnico. Elas são médiuns, mas não significa que tenham um mandato mediúnico. Porque às vezes a pessoa chega com dificuldade e com um pouquinho de estrambelhado e nós já achamos que é para mandato mediúnico. E não é. É um processo obsessivo que deve ser tratado e depois equaliza a mediunidade da pessoa. Mas não é para ela sentar-se à mesa, para ela ter exercícios ostensivos de mediunidade. Mas isto só o grupo amadurecido, em consenso, com bom senso e buscando fraternidade legítima, que pode encontrar a melhor posição. Como nada acontece por acaso, essa questão última que foi trazida aí, ela vai ser abordada na palestra seguinte. Certo?
Então não vai ficar sem resposta. Nós vamos passar agora para o Wagner para fazer a leitura da psicografia. Consciência mediúnica. Irmãos da dadivosa seara espírita cristã, Deus, o Pai Altíssimo, misericordioso, nos abençoe. O espiritismo sério e comprometido com a mensagem redentora de Jesus vem prestando relevantes serviços na esfera da transformação moral dos homens, convertendo as sociedades terrenas à luz da consciência espiritual, lastreada na onipresença de Deus e na imortalidade da alma. Como operária da mediunidade e candidata ao aprimoramento contínuo, solidarizamos-nos com as iniciativas deste encontro, em que a consciência mediúnica é trabalhada com profundidade e beleza. Compreendendo que a matéria organizada no planeta foi o caminho de ambientação elementar dos seres corporificados e que, através de muitas eras, o sistema materialista embalou as sensações e anseios das populações terreais, identificamos, primeiramente, com Jesus, que impregnou o orbe inteiro de amor em sua feição moral, e em seguida com Allan Kardec, na exuberante codificação espírita, o despertamento científico-filosófico do psiquismo humano, sondando com precisão e oportunidade o mundo invisível, sua realidade, seres e acontecimentos, sempre em relação com o mundo corpóreo. Vivemos, portanto, graças à terceira revelação de Deus aos homens, a era do intercâmbio, em que a lucidez espiritual traça novos e substanciosos rumos à humanidade, desataviando-a dos preconceitos e de sua exclusão do cosmos, porque não mais seccionada do todo, da universalidade divina e eterna. Qualquer atividade nesse território dadivoso, que atesta a imortalidade e que revela o dinamismo promotor da evolução espiritual, representa passo firme no rumo da emancipação espiritual, e todos os trabalhadores, médiuns ostensivos ou cooperadores no apoio ao serviço medianímico, são desbravadores dos campos infinitos da vida, para além dos véus da ignorância e do mistério. Como modesta servidora que encontrou no exercício da mediunidade moralizada o resgate de mim mesmo, frente às deserções de outrora, vislumbramos o futuro de bênçãos e de luzes para a integração discernida e harmoniosa da Terra com as instâncias espirituais do infinito. Que o Senhor das graças e da misericórdia ampare e estimule a todos nesse afã de reconhecer-se espíritos e servir à causa da redenção moral da humanidade inteira. Ivânia Pereira. Caríssimos irmãos de nossa seara espírita, familiares tão amados e sempre lembrados com ternura e gratidão, suplicamos a Jesus fortalecer-nos para os testemunhos de amor e fé, perdão e caridade. Seguimos com alegria a nossa rota na vida renovada e cheia de luz, compartilhando os momentos de estudo e integração que aqui, em nosso abrigo, tem vez anualmente. Usamos o médium amigo para, em nome desses amigos devotados, como o Honório, o Leão, o Osvaldo, o Leonardo Bangrades, o nosso Romanelli, o professor Cícero Pereira e tantos outros, reafirmar a vocês, com sentimento fraternal, o compromisso de seguirmos iluminando a Terra, pelo bom senso herdado do conhecimento superior e pelos testemunhos pessoais ante dificuldades e dores, que sempre são vencidos com a coragem da fé e com a humildade de coração. Tomo a liberdade de beijar as mãos de minha querida Célia, tanto quanto suplicar aos filhos presentes e ausentes a valorização da mensagem espírita, que nos honrou a existência e nos conduziu em todas as dificuldades. Somos imortais e o sentimento do bem é a nossa força em todos os lances da jornada.
Amigos, prossigamos com devoção e esperança. Jesus segue à nossa frente como um grande general do amor e nunca deixará de zelar por aqueles que nele confiam a própria vida, que a ele confiam a própria vida. Receba nosso abraço e a nossa imorredora gratidão. Kleber Varandas de Lima.